Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Eduardo Lopes, para quem não conhece, CEO aqui da Red Belt Security, e hoje vamos conversar sobre fraude e crime financeiro na era dos bancos digitais. Como sempre, recebemos pessoas ilustres aqui no nosso estúdio, e para falar desse tema aqui comigo, Juliana Dadil, evangelista de segurança, baita de um nome. E Luiz Henrique, que ninguém conhece mais como Cabuloso, Boa. especialista de prevenção em fraudes e segurança digital. Falei certo, né? Falou certo. Ju, muito obrigado por Eu estar que aqui agradeço, presente. gente. Cabuloso, Obrigado. tamo você, junto. mestre. E Matheus Borges, sempre aqui comigo. Mateuzinho, Tamo junto. mais Bora. um? Mais um. Você tá morenão, cara. Gostei. eu- Muito tempo na Austrália. É né? isso. Muito tempo na Austrália. Gente, o papo hoje vai ser muito legal. Fraudes digitais, como, da onde, vai ser um negócio bem diferente. Começando ali pelo o básico do básico. Criminosos, de fato, seguem o dinheiro. Né? Exatamente. Antes era agências bancárias e olhar por isso daí. Um dado bem curioso, em 2021, o Brasil registrou o menor número de assaltos a bancos nos últimos 6 anos. Que número é esse, né? O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que 388 instituições financeiras foram assaltadas em 2021. Cara, imagina como que isso era antes. Total. Olhar ali para 2015 e daí em diante. E aí o tempo foi, né? Eles foram se aperfeiçoando. Então, 2012, saidinhas dos bancos. 2016, explosões de caixa eletrônico. E hoje é básico que a gente entende que o foco mudou. Exatamente. Né? Antes nós olhávamos muito para crimes diretos em instituições financeiras, bancos, e agora talvez os alvos somos nós, né? Por assim dizer. Estima-se, né, puxando alguns dados aqui para a gente ter um embasamento, que há uma tentativa de fraude a cada 11 segundos no Brasil. Segundo a Febraban, em 2023, 31% dos brasileiros informaram terem sido vítimas de golpe Caramba. ou de tentativas. E de acordo ainda com a Febraban, o golpe mais recente é o de clonagem ou troca de cartões, né, com pessoas ali da faixa etária de 25 a 44. Em segundo lugar, aparecem os golpes de WhatsApp, de pessoas conhecidas, foto parecida, me transfere o dinheiro, tô apertado, oi tio, Exatamente. oi amiga, e daí em diante. Vamos para a pergunta? Gente, Depois desses chique essa dados. introdução. Você viu só? Chique, Né? é. Daquela, né? Gostei também. Gabi, né? Gabi. Boa, Arrasou, Gabi. Fraudes, gente. Fraude costumava ou costuma ainda ser algo processual. Entendi o que estava acontecendo, o que você gostava de fazer, te seguia ou entendia talvez um processo que utilizava, né? O que era utilizado naquela instituição financeira Uhum. e tentava de alguma forma quebrar isso daí. Hoje, e vocês acham que isso mudou ou não? Né? Beleza, estamos falando de tecnologia. Mas o principal, como proteger as pessoas, né? Já que nós estamos entendendo que nós somos os alvos, sem precisar que elas se tornem um expert de cibersegurança. Uhum. Perfeito. Eu acho que, até puxando o gancho da fraude algo processual, eu acho que começa com qual é o perfil do criminoso, né? Ele é o que a gente estava falando antes, né? Fica muito no imaginário das pessoas que ou o fraudador é um cara muito simplório, né, amador, né, que vai falar errado, vai escrever errado, ou é o racudão das galáxias, né? Vai para o outro extremo. E não é nenhum nem outro, né? É um cara que tem todo o tempo do mundo para estudar os processos do banco, ele navega muito bem nos processos do banco. Geralmente é cliente, né? É correntista. Geralmente de é alguma forma, cliente, pra então assim, saber a gente exato. tem que ter ciência de que a comunicação, o processo, o controle que a gente implementa, o fraudador também sabe. E vai navegar. E vai usar se ele conseguir. Ele usa a tecnologia a favor, então muitas vezes não é ele que vai desenvolver um artefato. E sim, ele vai comprar, né? Tem tudo as a service, tem o fraud as a service. Sim. Né? Então você tem muitos artefatos aí sendo comercializados para ajudar nessa abordagem. Artefatos que vão simular um número, um nome de uma empresa na hora que a pessoa recebe ali uma chamada, vai simular a aura do banco, né? E capturar a senha que é digitada ali. Né? E aí eu acho que o Cabuloso consegue falar ainda mais sobre isso, né? Bom, complementando a Ju, então, perfeita introdução aqui, Ju. Pegando o gancho, de fato,
antigamente, acho que muito antigamente foi muito processual. E aí é exatamente isso que a Ju falou. O fraudador fica testando todos os controles, ele fica navegando, conhece talvez mais do produto do que a gente mesmo que trabalha lá dentro da companhia. Total. E aí ele começa a ver possíveis brechas e acaba cometendo a fraude. Hoje em dia, assim, não hoje em dia, já começou há um tempo atrás, muito pegando essa fraude digital. Eu e a Ju, a gente trabalhou num outro banco, no Unibanco, a gente pode falar que ele, né? O Unibanco, né? Pode falar. E a gente trabalhou em 2006. Quando foi em 2007, 2008, acho que a Ju vai lembrar, a gente já estava vendo os primeiros malwares bancários que veio para o Brasil. Então você já começa a ver que as fraudes já começam a ter uma inteligência um pouco mais voltada, inclusive, para cyber, né? Que é uma competência ali que a gente olha em cyber, malware. Muito. Só que esses malwares, ao contrário dos outros, têm como objetivo simplesmente ir lá e automatizar alguma transação, automatizar algum processo, interagindo com o Internet Bank. Então, em 2007, mais ou menos, 2008, começa essa onda e recentemente a gente está vendo principalmente esses malwares vindo cada vez mais fortes agora no mobile. Então, essas ferramentas, que nem a Ju muito bem disse, muitas vezes não são desenvolvidas pelos próprios fraudadores, mas sim um grupo específico, mais técnico, que acaba comercializando essas ferramentas para essas, vamos chamar assim, quadrilhas de fraudadores, e muitas vezes com técnicas muito, muito avançadas, inclusive. Tanto na parte de malware para computador, quanto principalmente a gente está vendo agora para mobile. E a gente começa a ver que talvez não são apenas esses grupos técnicos, eles começam a comprar inteligência de outros países, inclusive. Então, talvez Isso ali é um demais. Isso é demais. um rootkit russo que ele acaba trazendo e adaptando para o malware brasileiro, alguma coisa nesse sentido. Então, a tecnologia está mudando totalmente. Inclusive, até os próprios profissionais de prevenção à fraude, né? A gente tinha muito antes, talvez ali em prevenção à fraude, mas a galera que trabalhava sempre com estatística, MIS, alguma coisa relacionada a dados, porque ele Para sempre mapear o via... processo, ali, talvez a mudança do comportamento do usuário, né? Perfeito. Então ele via por estatística que você tinha ali uma mudança, né? E aí, pô, tem alguma coisa errada, ele ia lá, investigava, pô, quebraram o processo aqui, ele ia lá e corrigia o processo de alguma outra forma. Hoje em dia, a gente está vendo cada vez mais as áreas de cyber se aproximando da área de prevenção à fraude, tanto com a parte de threat intel, que é trazer onde esses, digamos assim, esses criminosos mais digitais comercializam essas ferramentas que auxiliam na fraude, quanto principalmente a parte de malware, trazendo toda uma parte de estudo ali para o time de fraudes para fazer todos os bloqueios ali, para fazer toda a contenção daquela fraude, né? Interessante que é uma combinação de skills, né? Muito. E eram, pelo que eu estou entendendo, vocês são especialistas, as áreas eram muito apartadas. Tinha fraude e tinha Perfeito. segurança. As coisas meio que navegavam independente. Exatamente. E as coisas, em algum momento, ela fala, opa, Começa a se é aproximar. uma coisa só. E é muito curioso, né? Porque tanto eu quanto o Cabuloso, a gente tem um perfil que acabou juntando as duas Exatamente, disciplinas, é. né? Ele num perfil mais técnico, eu num viés mais do fator humano, né? Mas esse background de cybersecurity que a gente tem na nossa carreira ajuda muito a entender, porque quando a gente está falando aqui da técnica que o golpista usa, é engenharia social. Aonde que eu vou estudar essa disciplina? Cybersecurity. Né? Então, muito do que eu uso para Conscientizar? né? conscientizar, comunicar sobre o tema com os clientes e explicar como a fraude acontece, eu vou beber dessa fonte de cybersecurity, né? Então, Exatamente. e é isso que a gente vê, né? Num mundo que é cada dia mais digital. Então, né, o que a gente via lá em 2007 com página Exatamente. falsa que a gente mandava e-mail, lembra? A gente tinha um textinho em inglês que mandava lá para os caras para derrubar e tudo mais, que tinha um foco de tanto de golpe, mas também de ataque às empresas, né? A gente vê isso evoluindo, né? E a gente vê que o crime de fato é organizado, né? Porque Total. a gente tem a quadrilha que traz essa tecnologia super avançada, que transforma num produto que vende para as quadrilhas que estão ali Exatamente. né, num call center montadinho, isso. né? Teve uma quadrilha até alguns anos atrás que prenderam, que tinha um andar num prédio corporativo ali na Faria Lima com 50 atendentes. Na Faria Lima Olha isso. ainda, né? Na Faria Lima. Gente, o roubo de celular, você pega... Sim.
lugarzinhos de recepção, né? De Exatamente. receptores. Itaim, Brooklyn, tudo. Porque eles precisam agir rápido. Sim, isso. sim. Então, assim, a galera é muito bem organizada. Muito. Hoje, aproveitando, né? Você desmistificou ali um pouquinho sobre, cara, não é o cara que não sabe nem escrever ou que escreve errado, e também não é o hacker da galáxia que ele invade, ele cria o texto e tudo mais. É isso. Tudo como exatamente, serviço, né? Tudo como serviço. A gente tem uma estimativa de que no Brasil, instituições financeiras gerais investem 30 bilhões de reais ano para tecnologia, 10% desse valor. Olha, os números guardados na cabeça. Isso, hein? Eu li esses Nossa, relatórios. Caraca, tô achando 10% do chique valor é para a segurança. É claro que aumentou o nível de investimento, não necessariamente de segurança, aumenta também, mas é claro que aumenta. Sim. Fica difícil invadir um banco, né? Extremamente difícil. Eu vou invadir o quê? Os usuários, que não é o elo mais fraco, mas sim um usuário muito bem treinado, ele acaba sendo o elo mais forte, talvez, da corrente. Estamos falando de engenharia social. Então, assim, muita gente olha que cai numa fraude e fala, a culpa é do banco. Não é do banco. Não. Desculpa falar e ser bem direto e reto, não é do banco. Porque minha mãe já falava, porque minha amiga caiu. Mãe, desculpa, sua amiga caiu porque ela foi conduzida numa engenharia social. Então, Ju, falando de engenharia social, dá um passo para trás. O que é engenharia social? Dá uma desmistificada um pouquinho e o Cabuloso é claro que vai ajudar. Pô, Lógico. eu não sei se eu vou conseguir depois dela, né? Mas se eu for primeiro, até beleza. Né? Ela Depois fica difícil. Ai, que parece. Mas vamos lá, eu gosto muito de explicar a engenharia social, porque ela, quando você entende qual que é a estratégia que o golpista usa, você, no fim, consegue se proteger de qualquer abordagem de engenharia social, inclusive as que não foram concebidas ainda. Né? Porque o golpista, ele vai se atualizando, ele vai navegando no que vai dando... Ele começa a usar um argumento ali que não dá certo, ele vai mudando e vai vendo se dá certo, se não dá, né? Perfeito. Mas vamos lá. Qual que é o conceito da engenharia social? Eu já falei isso tantas vezes que eu falo de uma forma robótica. É a manipulação psicológica com o objetivo de fazer com que outra pessoa atenda a um pedido seu. E eu sempre falo que criança que não é especialista nisso. Exatamente. Né? É pelo lado efetivo, é por tudo. Por coisas que eu conheço antigamente, coisas que me remetem a uma lembrança, é isto. É isso. E assim... Vai baixar minha zona ali de aguarda, na verdade, e eu vou entrar na minha zona de conforto e talvez... Exato. E eu falo que a criança é especialista porque é isso que nos constitui como humanos. Verdade. Porque a gente tem... Seres humanos são seres sociais. E nós temos... essa qualidade, essa característica de ter uma influência uns sobre os outros, né? A manipulação, né? A palavra manipular, ela tem uma carga negativa, mas muitas vezes, a gente faz pro bem. Assim, um pai educando um filho, ele vai, de alguma forma, manipular aquela criança para criar valores ali que ele acredita, né? E o golpista, ele explora essa característica que veio no firmware, né, dos seres humanos. E aí, eu costumo explicar, né, destrinchar a forma como a engenharia social ela é usada pelos golpistas em 4 passos. Então, o primeiro deles é dados. Esse é uma das grandes... grandes elementos que fez com que no mundo de hoje a engenharia social ela fosse tão amplamente utilizada. Porque a engenharia social não é algo que veio com a tecnologia. Perfeito. Eu acho que a engenharia social ela começou a existir no momento que a gente começou a se comunicar. Excelente ponto. Né? É isso. Então, mas o que acontece? Hoje a gente tem dados e tecnologia que um está atrelado ao outro. Né? Se antes a gente tinha documentos, né, quando você virava cliente de uma empresa, você fazia um cadastro, você assinava um contrato que tinha dados, etc. E esses dados ficavam armazenados em documentos físicos, guardados num arquivo dentro de uma empresa. Então, assim, a exposição a risco, né, da exposição indevida daquele dado era muito menor. Quando você coloca esses dados num banco de dados, né, num meio digital, você dá a oportunidade, você amplia a exposição de risco, a superfície de risco daquele dado. Perfeito. Né? Então, antes tinham algumas pessoas que tinham acesso àquele arquivo. Agora, é um acesso com usuário e senha
e que muitas vezes é uma senha 1234 ou 123 timão, né? Falando do jogo hoje. Enfim, então a gente tem uma disponibilidade de dados muito grande. E o golpista, então o primeiro passo é ir atrás de dados. Perfeito. Ele faz uma lição de casa. Então, ele é especializado em algum tipo de abordagem, sei lá, falso funcionário, que está bombando hoje em dia, né? Então, o que ele precisa ali para começar a abordagem dele? Ter um nome e um número de telefone. Né? Ou um contato, pode ser e-mail também, que normalmente falso funcionário é telefone ou celular. Muitas vezes ele vai usar o telefone fixo, e eu já falo por quê. Então, ele vai ter um nome e um telefone, uma forma de contato. Esse é o mínimo. Se ele tiver mais informações, melhor para ele, porque ele vai usar. Então, se ele souber de qual banco ele é cliente, já ele vai usar. Né? Beleza. Com isso em mãos, ele vai para a segunda etapa, que é entrar em contato com a vítima. Perfeito. O elemento-chave dessa etapa é credibilidade. Então, ele sempre vai se apresentar como uma empresa que aquela pessoa tem relacionamento, ou ele supõe que tem relacionamento, ou uma pessoa conhecida. E ele vai falar assim, olha, boa tarde, eu ouvi uma vez um áudio muito bom, esse era do falso motoboy, muito bom assim, né, eu sempre dou risada, que a menina fala assim, boa tarde, eu sou da Visa Mastercard Cielo, o megazord das bandeiras de cartão. Tipo, você olha assim, né? Tipo, essas caramba, se juntaram. Pô, qual que é a ação dessa empresa aí? Qual que é a ação? Eu preciso escutar agora. E aí a pessoa, e esse é um pouco da característica do nosso cérebro também, como a gente opera, né? O nosso cérebro é preguiçoso. Então a gente tende a absorver a informação que tem familiaridade, que faz sentido, o resto você descarta. Então, uma pessoa que está desatenta, ela vai ouvir Mastercard. Beleza, sou cliente do Mastercard, né? Então, aqui ele vai, né? Boa tarde, eu sou da área de segurança do Banco X. Enfim. Dessa segunda etapa, ele vai para a terceira etapa, que é emoção. A gente fala que é onde ele começa a preparar aquela vítima, né? Que ainda não é vítima. E aí, aqui é o elemento-chave, e aqui é onde a gente foi beber muito da fonte de cybersecurity, né? Que explica da engenharia social. Emoção. O golpista, ele vai procurar desestabilizar a vítima, né? Então, ele vai usar argumentos de, tem um problema na sua conta, tem uma suspeita de fraude, tem uma TV pela metade do preço, que você tem, essa promoção vale por 30 minutos. Acho que uma coisa que eu ia te comentar é exatamente essa questão do tempo, né? Você não pode ter tempo para pensar. Então, assim, a televisão a promoção é por tempo limitado. Você tem um problema na sua conta, se você não resolver agora, você vai ter que ir lá na agência. O cara, não, vamos resolver agora no telefone, então. Então, acho que a questão é o tempo também de não deixar a pessoa pensar, para ela tomar uma atitude naquele momento. Exatamente, exatamente. Ele vai, é isso, né? Ele vai comprometer, buscar, né? O objetivo dele é comprometer o discernimento daquela pessoa, de pensar o que estão falando ali para ela. Né? E até explicando a questão do porquê do telefone fixo, que muitas vezes eles dão preferência. Porque é a forma de reforçar a etapa 2. Então, às vezes, né, isso vai para a etapa 3, que é a emoção, mas ele volta para a etapa 2 para reforçar a confiabilidade daquela abordagem. Sim. Então, ele vai falar assim, olha, foi você que fez uma compra de R$5.000 no Decolar.com? A pessoa fala, não. Que não foi ela mesma, né? Então, muito bem. Para a gente seguir com o cancelamento dessa compra, eu peço que você ligue no telefone atrás do cartão. A pessoa que está no telefone fixo, ela vai desligar o telefone, vai botar no gancho, vai pegar, ela vai ouvir o tu, ela vai discar. Só que o que o fraudador fez? Ele segurou a linha. Porque é uma característica. Olha isso, sim. É porque o telefone aqui no Brasil, não em todos os lugares, mas no Brasil especificamente, quando você coloca o telefone fixo no gancho, se a pessoa que ligou, você consegue segurar aquela linha. Porque a pessoa que fez a origem da chamada que tem que desligar. Entendi. Entendeu? Então, como a pessoa recebeu, ela coloca no gancho para poder pegar de novo para ligar. E aí toda aquela sonoplastia que acontece no telefone... Desaparece.
Só que daí o fraudador Ele, imita. ele simula num artefato que ele comprou de alguém né, de uma empresa criminosa, que simula o tu, que fala Simula descagem dos Simula a números. nome do Ura. banco, boa tarde, É, para nananana, e dá as opções da URA. É. olha isso. E aí a gente volta naquele ponto dos atacantes entenderem o processo. Total. E isso é Exatamente, processo, Isso é cara, processo. Brasil, né? Foge da instituição financeira, foge Exatamente. de qualquer tomada de decisão ou de ação de uma entidade X. Cara, o sistema telefônico brasileiro funciona assim. Funciona dessa Já forma. era, é isso, E não ele tem o vai que fazer. navegar, ele vai É isso. usar tudo ali que tá à disposição, né? E aí, tudo isso para ele chegar na quarta e última etapa, que é quando ele vai tentar efetivar de fato a fraude, que é fazer uma solicitação. Então, a engenharia social, ela 100% das vezes vai envolver um pedido. Então, eu sempre falo, né? Aqui é que a gente separa a vítima da não vítima. É isso. E normalmente Você é um pode cair pedido até fora. ali, Você né? pode ir até ali, você Até pode, ali. né? Você fala, o Ok, que você vamos tem pra dar, me você dizer? me passa o SMS que chegou, ou essa senha, É isso aí. confirma. Meu, calma aí, não. Você Ex- que tá me ligando. Exato. É isso aí. E normalmente é algo fora da rotina, né? Então, eu acho que isso é importante a gente ter em É mente verdade. para que a gente tenha o desconfiômetro ligado, né? Eu falo que meu papel hoje em dia é ligar desconfiômetros ou fazer com que eles se mantenham ligados. Não, e eu confesso que nós que trabalhamos com isso há muito tempo, eu me tornei paranoico com essas coisas todas. Tipo, tem alguém me ligando, cara, pode ser legítimo, pode ser que seja correto, mas eu não vou atender e não vou Uhum. falar nada. Ao Sim. ponto de ser o cara chato, o cara que não consegue Sim, ser acessível para alguns momentos que Verdade. precisa resolver algumas coisas. pois. Mas é só assim que a gente se E blinda. uma perguntinha chata. Então, assim, o usuário final, nós clientes, certo? Certo. Nós queremos que os nossos dados estejam seguros, garantia disso. E ao mesmo tempo a gente não quer, por aplicativo, por um telefonema, ser passado ou ser testado como se nós fôssemos os criminosos, né? Ou seja, eu não quero um acesso difícil, Uhum. eu não quero nada complicado. Como que eu faço essa barreira? Como que eu faço essa inversão? Porque, de novo, a falha não está na instituição financeira. Uhum. Beleza. Matamos esse ponto. Não, Edu, mas houve um vazamento. É outra conversa. Nós estamos falando das grandes, das sérias. Não que as outras não sejam sérias, mas sabemos das repercussões. Olhando para este lado, o que vocês já viram no mercado fazendo que pode ajudar isso? É security by design? É olhar no aplicativo pensando como fraudadores? O que vocês veem no mercado acontecer? Por exemplo, você falou uma parte importante, né? Se você tem muito Secure by Design ali, talvez você não entregue tanta experiência. Perfeito. Então, isso tanto em cyber quanto em prevenção à fraude. Então, por exemplo, você tem um portal do seu Internet Bank. Muitos, basta você colocar, por exemplo, uma agência e conta que ele já vem o nome do usuário ou vem alguma informação do usuário. Isso é experiência. Se você coloca o número do seu cartão de crédito, já vem o número do usuário pedindo a senha. Então, você coloca o seu número de cartão de crédito, aparece lá. Senhor Eduardo, por favor, insira a sua senha. Isso é experiência. Experiência. Só que isso também é uma ferramenta muito importante para o bandido, para ele testar cartão. Isso. Para saber se aquele cartão, por exemplo, é daquela instituição ou não. Para saber se aquele cartão que ele comprou numa base vazada, aquele cartão de fato é real, existe. Porque Tem daí... ataque de força bruta de cartão de crédito. O cara vai Exatamente. testando o número até achar. Porque daí ele consegue vender aquilo de uma outra forma, né? Começa a ganhar valor. Por isso que até e-commerces que tem pequenos itens de poucos reais, os fraudadores acabam comprando uma base de cartão e acabam testando aquele cartão até para ele poder validar se aquele cartão passou ou não. E aí o usuário nem desconfia, porque, sei lá, descontou lá, sei lá, R$1, alguma coisa. Só que daí aquilo no mercado ele consegue vender muito mais caro. Porque tá validado, Tá tudo validado. certinho. Uhum. Então, por isso que essa questão de experiência e segurança é o desafio dos profissionais hoje. Porque a gente tem que, né, pegar e fazer o ponto de equilíbrio. A gente tem que entregar experiência, porque principalmente agora toda essa parte de meios de pagamentos digitais está muito concorrido, né? Não é mais só os grandes bancos. Então, você não olha mais um grande banco como, aquele grande banco é porque ele tem tantas agências. Não, você olha agora
tem bancos digitais passando, grandes bancos aí com grandes histórias aí, com muitas agências, e o banco tá passando ele sem uma agência física. E só fazer um paralelo aqui, que a gente acabou de escutar a visão da instituição financeira, né? A gente precisa prover experiência e precisa trabalhar com segurança também. Se a gente inverte isso e olha pelo lado do usuário, nós lidamos todos os dias com o dilema entre privacidade e conveniência. Cara, eu quero ter uma conveniência, eu quero digitar o meu cartão e ter meu nome lá para fazer minha vida mais fácil. Sim. Mas eu estou abrindo mão da minha privacidade muitas vezes, ou simplesmente clicando no aceito os termos e condições que meus dados vão parar não sei aonde para sempre. E é uma dualidade dos dois lados, né? É interessante fazer esse paralelo. Eu acho que tem uma questão também, olhando para o usuário, que a gente acabou de passar por algo que eu acho que eu nunca imaginei que a gente, né, na nossa geração, iria passar, que foi a pandemia. E aí, tanto as empresas tiveram que se digitalizar sem um plano, sem uma estrutura, sabe? Então, ela foi se digitalizando. Hoje você tem uma loja ali no shopping para comprar passagem aérea, e amanhã, você vai ter que vender essas passagens aéreas de alguma outra forma. Então, as empresas tiveram que se digitalizar e os clientes também. Então, por exemplo, meus pais, que são senhores, a única orientação que ele tinha é que ele não podia aceitar ajuda de ninguém dentro da agência do banco, né? Era a única orientação que ele precisava ter naquele momento, né? Olha, você só vai conversar com o gerente lá dentro, não aceita ajuda de ninguém. Se você for no ATM, não aceita ajuda de ninguém. Era a única orientação que você dava para os meus pais, por exemplo. E agora? Que eles tiveram que, na pandemia, aprender a usar o mobile bank ou talvez o internet bank. Quais são as orientações? São muito outras, não é só meia dúzia. É porque não imagina os ataques, não imagina os tipos de fraudes que acontecem. Compartilhando, um amigo meu foi recentemente naquele Rosewood, né, no hotel, baita de hotel, e é difícil lá pegar uma reserva num restaurante X que ele queria ir. Foi, tá bem comum mesmo. Foi, apanhou, tudo mais, conseguiu. Aí ele falou, pô, Edu, voltei, né, tirei um print lá, postei, né, com a minha amada Rosewood, achei maior legal, marquei. Cara, 10 minutos depois veio lá o Instagram oficial do lugar me parabenizar, agradecer por eu ter ido. E como eu tinha ido já a primeira vez, eles gostariam de fazer uma nova experiência. E aí eu fazia um pagamento ali, né, pequeno, e eu teria uma experiência completa. Ele me contando aquilo lá, eu falei, cara, que demais! Nossa, eu quero também. Aí eu falei, você fez? Ele falou, não. Aí eu já me senti, né, na hora ele me liguei. Aí ele falou, eu falei, por que você não fez? Porque eu tava sem a data pra ir, exato. Eles botaram uma data ainda, né? Dá aquela forma de... Sim. Você tem que fazer logo. Tem que fazer logo. Então aquela data eu não consegui ir. Eu falei, e você foi a fundo? Eu falei, fui. Eu falei, ele falou, era fraude. O cara montou um Instagram parecido. Sim. E aí não sei como ele pesquisava sempre quem marcava o arroba do lugar real, oficial. E ele entrava em contato com a pessoa. Com outro parecido, falando disso daí. Falei, cara, ele falou, meu, deve ter pego gente para, né? Muita gente. Não, no começo da pandemia... Desculpa, Ju, perdão. No começo da pandemia, quando vários voos, né, estavam começando a ser cancelados por causa da pandemia mesmo, uma conhecida reclamou no Instagram. Aí alguém começou a monitorar os arrobas daquela agência de viagem, por exemplo, e aí pegou esse trecho dela, entrou em contato com ela, com um nome bastante parecido também, tipo assim, o nome da agência, .suporte, sabe? Não mudou muito. E aí entrou em contato, olha, eu vi que você reclamou nas redes sociais a respeito do voo, que foi cancelado, pedimos desculpa, para fazer tal coisa, reagendar o seu voo, eu estou te mandando um código de SMS que eu preciso desse código. E aí era o código do WhatsApp, e aí começa a desencadear outras fraudes aí. Que aí uma pessoa de fato, de cai ou não cai. Eu ia falar da mesma abordagem, só que para o OLX. Boa. Né? Ou os caras Web Motors também. Web Motors também. E a galera, teve uma vítima, um cara que ele caiu na primeira vez. E aí, um outro golpista ligou pra ele e ele falou, cara, já caiu. Já foi, já era. Chegou atrasado. Chegou atrasado na fraude. Não, aí vocês percebem, de novo, o que essa rede de hotel, o que é Web Motors, o LX, todos têm a ver com isso. Exato. Porque você está passando uma experiência de um usuário e é uma pessoa passando por um Instagram parecido. Pô, o Instagram deveria ter um controle para garantir que não tem nomes parecidos do oficial?
é difícil, denúncia, fraude, mas olha milhões e milhões, bilhões É de isso. arrobas que devem existir. É. E a gente está falando da moeda digital no Brasil agora, né? Do Banco Central e daí em diante, o real digital. O Drex, né? O Drex, o nome ainda tá meio estranho, mas vamos ver o que vai acontecer. Vocês, do fundo do coração, vocês acham que vai diminuir fraude? Olhando assim para, né, tokenizar tudo, deixar tudo como token, ou fraude, de novo, fraude, ela supera anos, décadas, etapas e daí em diante? Cara, eu confesso que eu não me De inteirei novo, de todas na as. moeda. Não, então, da moeda Então, também eu não- fui atrás, você não tem ainda muitos dados, como vai ser, o que vai ser. Mas é muito pra gente pensar, porque fizeram essa pergunta. Pô, e nossa segurança vai melhorar? Eu falo, acho que por um curto, talvez, período de espaço de tempo, sim. Mas eu não acho que. Eu não acho. Que resolve. Não, Porque não os fraudadores vão de novo. Porque é isso, né? O fraudador, ele hackeia as pessoas, né? Então, ele opera com o banco ou com qualquer empresa se passando pela eu vítima. ia falar isso. Ele rouba a sua identidade digital, Exato. né? Perfeito. Então, assim, você pode colocar diversos controles. Quem tá, ao contrário de cyber, que nem eu já ouvi falar, por exemplo, assim, uma vez um executivo falou, cara, queria um botão aqui no meu SOC, vocês têm SOC aqui, vocês, então assim, ó, queria um botão aqui no meu SOC, você aperta o botão, Botão vermelho, todo mundo fala assim. No "Quero botão vermelho, Telefone o vermelho. famoso botão O botão- vermelho. eu aperto- Eu juro, eu pensei que eu colocaria só que falou assim, tem, eu falei, tá lá, ó. então, aí você aperta o botão e para todos os ataques. Cara, de fato, para um ataque de cyber faz sentido. Aham. Tipo, você tem ali, você tá vendo que as coisas estão começando a acontecer ali de ransomware, você aperta o botão vermelho, você fecha todas as comunicações, você contém o ataque, sem problema nenhum. Perfeito. Perfeito, Sim. funciona. Uhum. Para prevenção à fraude já não funciona. Não funciona. Porque se você apertar um botão vermelho e tirar o sistema do banco, por exemplo, do ar, você vai bater em um fraudador e 99% são clientes reais. Exato. Então não vale a pena você fazer isso. Pelo contrário, você tem que pegar o cliente, o fraudador real, e não bater em 99% de cliente e 1% fraudador. Você vai dar até uma arma nova para o fraudador, né? Tá todo sem sistema Não, porque- offline, Exatamente. deixa eu usar Talvez, essa exatamente. brecha. Ó, você tá com algum pagamento parado para E- receber? E começa. Não, e a Ju usou um termo muito interessante aqui, que é os atacantes hackeiam pessoas. Então, independente da tecnologia, Não. independente do modelo, independente do Drex ou moeda física, pessoas, é psicologia, é engenharia social. Total. O cara vai fazer um pagamento de algum jeito, se for na wallet dele, criptografado, etc. Ou se for um dinheiro na rua para um cara que falou, ó, eu caí numa 10ª vez, o cara chegou para mim no meio da rua e falou, minha mulher tá grávida, não sei o quê, me dá um dinheiro, não sei o quê. Eu dei para ele, né? Passou um ano, ele voltou lá com a mesma historinha, minha mulher Mesma tá coisa. grávida. Cara, sua mulher tá grávida até hoje, cara. Nunca mais. Mas é a psicologia e Total. funciona, cara. E é Total. isso. E fralda, que a Independente. gente compra de fralda Nossa, em sim. farmácia. É. E a mulher assim, mas você sabe que ele vai vender ali, né? Eu falo, não tem importância, pelo menos eu tô ali. Fiz o que eu acho que eu devia. Devia né? fazer. Então, por exemplo, até nessa parte do real digital, né, que você consegue até meio que usar o dinheiro só para um determinado fim, né? Por exemplo, se você tiver ali, talvez ali a compra de um carro, alguma coisa assim, você consegue provisionar o dinheiro para um determinado fim. De novo, se o fraudador toma acesso à sua identidade digital, ele vai fazer que aquele dinheiro seja para qualquer fim que ele quiser, entendeu? Uhum. Então, de novo, para tudo que a gente está falando de tecnologia, eu preciso fazer uma pergunta que é legal, porque, de novo, o Drex ele vai vir seguro ou inseguro, não sabemos. Não Vamos sabemos. supor que ele vai vir super seguro. Vai estar isento de fraude? Não vai. Zero. Não. O foco somos nós. As tecnologias, elas são seguras. Então, assim, pensando nisso de novo, nós somos ali as pessoas que devem ser conscientizadas, Uhum. certo? Uhum. É isso aí. Lá você via bastante fraude? Sempre adoro fazer essas Sempre. perguntas pra você. Na Muita Austrália? fraude. Na também. Austrália. Não tanto quanto no Brasil. E acho que por isso que o Brasil é reconhecido mundialmente por termos um dos maiores, os mais avançados sistemas de mercado financeiro do mundo, né? Então não é um segredo para ninguém. Eu vi os bancos lá com alguns sistemas antifraude, mas muito, muito menores ou muito mais básicos do que comparado com o Brasil, com certeza. Inclusive, eu vi um movimento há uns 10 anos atrás de vários amigos. Assim, posso, facilmente contar aí uns 6, 8 hackers, assim, extremamente bons aqui no Brasil, que saíram aqui do Brasil para ir trabalhar na Austrália. Muito. Muitos. Fomos pra Suíça agora também, recentemente. A galera tá vazando daqui.
Tô entendendo o que tá acontecendo. É aquele ditado de mar bravo faz bom marinheiro, É né? isso, Tipo, é é isso. A gente tem um cenário muito complexo e muito desafiador aqui no Brasil e que a resposta ela é proporcional, né? É. E a gente fez uma comparação aqui nos bastidores É. também com Israel, né? Sim, que tem exato, um é. sistema de segurança física e bélica muito mais Muito avançado do que a média, avançado. porque, cara, os caras têm que se proteger de alguma maneira. Não, recentemente eu até estava conversando com um executivo israelense e eu nunca achei que eu ia ter um papo desse com um executivo israelense, porque assim, a gente estava falando de proteger propriedade intelectual de software. Então, por exemplo, estava falando de como proteger o app do banco, né, para que não seja feita engenharia reversa, alguma coisa Perfeito. nesse sentido pelo fraudador, para ele não poder entender como é que aquilo funciona e ele tentar explorar alguma coisa. E aí ele falou, mas como que você usa, que não sei o quê, papapá. Não, porque tal empresa foi criada em Israel, porque se você solta um míssil e o míssil cai e não explode, você tem que evitar com que aquele míssil tenha alguém fazendo engenharia reversa. E é por isso que a gente faz isso no software do míssil. Eu falei, caramba! Caraca! olha isso. Você entendeu? Então, por isso que os caras são muito bons. Aí depois é só pegar e fazer analogia pro mundo que a gente tá aqui. Vivendo aqui agora. Então, Demais. empresas israelenses que teve até investimento americano, que lá protegia míssil, a gente tá usando aqui para proteger app de banco. Olha só. Gente, estamos chegando aí nos 40 minutos. Nossa, nem vi. Ai, mentira! Falei. Gente! Nossa. Você achou que foi mais rápido que eu imaginava, né? Opa! Gente! Estamos perto. Mas gostaria de aproveitar um pouquinho mais vocês aqui, fazer umas perguntinhas que eu acho que é sempre legal. A ideia é sempre conteúdo. E, né, evangelista, você também, Cabuloso, sempre ajudando comunidade, não só comunidade, todos. O que você recomendaria ou daria de dica para quem está nos ouvindo, ou quem não está, para depois compartilhar esse áudio, o que for, para as pessoas tomarem cuidado, né? Ou talvez estarem mais resilientes, por assim dizer, a esses Mais ataques atentas aí, né? porque eles não param, né? Um atrás do outro, não é que você vai estar 100% imune. Mas como você consegue segurar um pouquinho mais? Cara, eu acho que se eu pudesse dar um recado em um tweet, seja desconfiado, né? Eu uso uma frase que é: conheça o normal, identifique o mal. É lógico que você não é especialista em todos os processos de todas as empresas que você se relaciona, compra e consome. Mas, assim, tem coisas que são mais ou menos ali um hábito, um padrão, e tem coisas que... É todo dia que você vai receber uma ligação falando que teve uma compra suspeita no teu cartão? E desculpa, você concorda também? Se te ligam de um banco, dizendo que é do banco, já tá tudo ali na tela do telefonista, do service desk, quem tá te ligando, devido ao caso, certo? O simples ato também de você ter isso na sua cabeça e sabendo que, se eu desligar o telefone agora e retornar pra linha original, vão ter um histórico lá do que tá acontecendo. Vão. Exatamente isso. A forma da gente se proteger de qualquer ataque de engenharia social é ser desconfiado, né? Saiu de uma normalidade, confirma por um canal de confiança. Então, é o banco ligando? Liga para a central de um celular de preferência, né? Aqui no Brasil. Você já explicou por quê? Expliquei por quê. Liga para o canal, liga para a central atrás do seu cartão do celular, ou fala com o seu gerente. Ai, mãe, troquei de número de celular, me empresta um dinheiro, né? Do golpe do WhatsApp. Faz videochamada. Confirma se é Boa. mesmo. Né? Teve uma vez que minha mãe me mandou uma mensagem pelo Telegram ainda, que ela nunca me manda. Aí ela, eu tô aqui no dentista, você pode fazer uma transferência que eu tô com um problema na minha conta. Aí mãe, foi você que me mandou a mensagem? Ela, não, fui eu mesmo. Aí até uma vez ela falou, bom, a golpe é de autoria conhecida agora, né? Mas é isso, né? Tipo, saiu de uma normalidade ali da minha mãe me pedir uma ajuda financeira para uma conta que eu nunca transferi antes. Confirma. Pode ser verdade? Pode. É isso. Né? Não tem bala de prata aqui. Mas ligar desconfiômetro. Eu acho que essa... Se puder resumir, é isso. Eu tô feliz que eu cresci lá em Minas Gerais. E aí esse já tem pós-graduação. Era pão de queijo, mas Por natureza. Boa. Cabuloso. E você, meu querido? Cara, eu, inclusive,
Até por viver muito saber muito desses golpes, né? Sempre amigo fala assim, não, putz, liga lá pro cabuloso, né? Aconteceu algum golpe, é o amigo do amigo, né? Eu acho que a Ju também sempre recebe ligação da família, né? A gente vira referência na família e nos amigos, né? E aí eu comecei a ver muito também desinformação na internet. Esse é o problema também. Tem muita gente que se diz perito em prevenção à fraude ou segurança, né, Ju? E aí, às vezes, quer passar uma dica, aí você fala, não, mas se o cara fazer só isso, tem mais isso de oportunidade. Então, o cara vai achar que tá seguro e não tá. Aí eu até peguei e comecei a fazer vídeo pro meu próprio Instagram ali. A galera curtiu pra caramba, me senti famoso o dia que um amigo meu mandou um print e falou assim, cara, olha o que rolou no grupo da minha família aqui. O seu vídeo. O seu vídeo. Aí eu falei, porra... então, para poder falar um pouco de como você blindar ali o seu iPhone, né? Porque a galera tá roubando. Então, assim, os atalhos de bloqueio, hora que abre um banco, o exatamente. Waze, então, você começa a ver que, de fato, não basta você ter o celular só desbloqueado ali no painel, no Waze, e o cara quebrar o vidro e pegar ele desbloqueado para poder conseguir fazer uma transação, alguma coisa nesse sentido. Os fraudadores pega um celular bloqueado, muitas vezes, e consegue desbloquear. Uma vez eu estava discutindo isso com uns executivos de uma empresa de tecnologia grande aí. Ele falou, cara, mas aí você tem que avisar isso pro FBI, né? Porque nem o FBI consegue desbloquear um iPhone. Eu falei, cara, o fraudador aqui consegue. Não, impossível. Eu falei, não, ó, veja bem, se o cara pegar o chip, colocar em outro celular, ele começa a receber os SMS do cliente, e aí ele consegue redefinir todas as credenciais de e-mail, e aí pela credencial de e-mail, redefinindo a credencial de e-mail, ele redefine todo o iPhone e desbloqueia. Aí o cara, caramba, nunca tinha pensado nisso. Meu, o FBI sabe disso? Eu falei, não sei se o FBI sabe disso. Não sei. Não sei. Eu sou tão neurótico que até meu SIM card é bloqueado. Isso, essa é uma dica que a gente passa, inclusive, né? E eu já dei essa dica no meu Instagram também. Então, são pequenas coisas, né, cara? Você vai fazendo, adicionando. Eu vou fazer o atalho de bloquear o Waze se sair ou se abrir uma conta do meu aplicativo do banco, bloqueio o celular. Não é só isso. Bloqueio o SIM card. É isso aí. Não deixa alterar, não deixa desligar, mudar o seu de operadora. Tem um monte de coisinha. E tudo isso você encontra na internet, né? Ó, no Instagram do Cabuloso. Luiz Cruzeiro, Cabuloso com essa, né? Fazer propaganda aqui, obrigado. Verdade, pô, né? Consegue seguir. Ju, canal de comunicação? Eu costumo postar bastante no LinkedIn, algumas reflexões, textos, peças de comunicação, então... De uma maneira muito legal, inclusive. Me sigam lá, aquela... mas é a ideia... E, de novo, a ideia é de criar isso, né, essa cultura de seguir e tudo mais, é literalmente para troca de conteúdo. É para ensinar, né? A gente não vai estar ali falando baboseiras ou coisas indiferentes. É, de fato, para ajudar as pessoas. Não, e assim, eu fiquei mega empolgado, assim, eu até preciso voltar a criar mais vídeos, que é complicado. Eu vi que você parou mesmo. Dá um trabalho, cara, né? O complicado é editar esse negócio, Mas assim, até é boa, vamos conversar depois. Então. Dá uma ajuda aí pra nós, tal, é pra comunidade, é pra sociedade, né? É um bem pra sociedade. Mas tão bem pra sociedade que, inclusive, eu também fui condecorado pela Polícia Militar a respeito disso, de estar ajudando a sociedade. Uma medalha de honra, cara. Que demais, cara. Muito legal. E, assim, cara... eu tô mega empolgado. Obrigado aí, você, o Jefferson também. Obrigado aí por ter me dado essa medalha, porque, assim, só me deu muita energia de continuar mesmo. E até os feedbacks dos amigos, né? Falou assim, cara, mandei no grupo da família, mandei minha mãe fazer. Você fala, putz, é legal. Porque a gente que trabalha com cyber, né? A gente fala assim, puta, beleza, a gente tá lá protegendo a companhia, né? Pô, beleza. É legal. Mas quando a gente começa a querer, principalmente nessa área, né, e a Ju também sempre faz essa parte de conscientização, quando a gente começa a olhar que a gente está protegendo a sociedade, cara, é um propósito diferente que, putz, eu falo assim, cara, beleza, meu pedacinho no céu talvez seja... Sim, é a entrega que a gente quer deixar para o mundo, né, que eu tenho isso muito claro. E eu acho que isso puxa até um gancho de uma coisa que está muito aqui na minha cabeça, que é a consolidação de uma cultura de segurança digital, né? A gente vive num momento histórico muito específico, né? Onde a gente tem um convívio de 4 gerações no mercado de trabalho, cada uma tem uma relação com a tecnologia. Eu tinha pensado nisso. E que você
quando você pensa, né, na tua educação e como você cresceu, do pai, da mãe, ou quem cuidou de você, a preocupação de, né, não falar com estranhos, Isso aí. não aceitar nada de estranhos, de conferir se você trancou a porta de casa. Aquelas coisas que a gente faz, às vezes, sem pensar. Às vezes você tem que até voltar. "Putz, será que eu tranquei? Ah, não, tranquei, sempre beleza." faço isso. Porque você tá ali tão no automático que nem percebe. Só que a gente não tem isso ainda consolidado para a segurança digital, É isso aí. Perfeito. né? Então, assim, a gente sabe que não dá para usar com a carteira, andar com a carteira no bolso de trás na 25 de março, né? Você sabe quem fala, eu tô quoting uma pessoa. Mas as pessoas não sabem quais são as 25 de março, né? Espalhadas por aí. Na Na internet. internet, é isso. Né? Perfeito, E aí estão perfeito. com a carteira no bolso de trás totalmente. Cara, só fazendo Clueless. analogia, né? A Ju falou de quando a gente é criança orientado pelos pais, né? Nossos pais sempre orientaram a gente a não aceitar doce de estranho. Beleza. Por que seu amigo queria aceitar o voucher do restaurante? Total. Não é doce, é um jantar de mais velhos. E é impressionante, cara. E ele me contando, eu falei, cara, que legal! Eu falei, opa, que Eduardo. legal. Ele é o cara de segurança e me contou, eu falei, ele é mais, né? Então foi real. E eu tava no momento que me pegou na emoção, porque eu estava indo, acho que no dia seguinte eu iria Aí, ó, tá pra vendo? esse restaurante. Eu falei, sempre- pô, Nossa, gente. conectou. olha só. Senão, direto eu falei, cara, você é mané. Mas eu falei assim, nossa, que legal. Nós fomos dois, parece. Gente, o Felipe tava olhando ali bravo, passamos dos 45 já. De novo, agradecer muito, bate-papo Meu. super descontraído, Ah, super obrigado gostoso. a vocês. Obrigado, Ju, muito, 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 Eu que adorei. agradeço. Adorei ter você aqui, cabuloso. Messi, obrigado Uma a honra, vocês. meu velho. Obrigado a vocês mesmo. Demais. E quer mandar parabéns um- pela toda a infraestrutura aqui, muito profissional aqui. Que Tenho isso, nem né? roupa pra isso. Chique demais, gente. Chuva é fresca aqui, né, cara? De novo, muito, muito obrigado. Sei que não é difícil. É difícil deslocar em São Paulo, quarta-feira, final do dia. Com jogo, né? Com jogo ainda. O jogo acontecendo, mas de novo, o conteúdo é para vocês que nos seguem, para compartilhar, não é coisa super técnica, é de novo para ajudar Muito a bom. comunidade, todos aqueles Muito que legal. Parabéns pela precisam disso. iniciativa. Parabéns pela iniciativa, porque é aquilo que a gente estava falando, da formar a cultura digital, né? A cultura isso. de segurança digital. A gente precisa falar mais, né? Então, Exato. iniciativas como a de vocês contribuem para isso. Perfeito. Né? A gente precisa de um time vasto, digamos assim, de entidades, pessoas, órgãos falando sobre isso, né? Exato. Eu acho que tem muita Muito bom. iniciativa nesse sentido das iniciativas privadas. A gente talvez vê pouco de outros órgãos que precisam atuar, mas são ações como essa que ajudam a formar. Então, Com certeza. parabéns para Boa. vocês. Parabéns, Obrigado. parabéns mesmo. Isso que dá mais vontade de continuar. O que você muito falou. Legal. Exatamente. Parabéns. Você que nos assiste, muito, muito obrigado pela participação mais uma vez. Caso não sigam nós ainda, temos lá o site, Instagram, aquela coisa toda. Eu sempre esqueço, a Gabriela me mata, né? Na hora de falar, mas nosso site vai estar lá. Tá aqui na descrição, né? Vai passar aqui. Arrasta pra cima. Aí eu fico feito bobo, né? Você tá aqui e tá em branco. Tá em branco. Vai acontecer isso, pode ter certeza. De novo, obrigado a vocês, Matheusinho. Obrigado. Tamo junto Valeu, sempre. obrigado, pessoal. E até a próxima, pessoal. Edcast.